aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do grande mestre uruguaio Andrés Rodrigues. Ele é um jogador de estilo muito próprio, super agressivo, né? E ele tem várias partidas interessantes. Ele chegou a citar outras partidas, as duas partidas que ele citou a mais a gente vai colocar na descrição do vídeo, que é uma vitória impressionante dele contra o grande mestre Giovanni Vescovi e uma derrota ainda assim, mas muito interessante contra o grande mestre Garcia Palermo. Ele vai explicar um pouco melhor na entrevista. Mas a que ele escolheu mesmo foi uma partida que ele está jogando de branca, na Olimpíada de Maiorca, em 2004, contra o grande mestre croata Kozul, um grande mestre muito forte, também de estilo criativo. Como vocês podem ver, a posição é bastante complexa, né? Quem quiser descobrir o melhor lance da posição, ou o arremate, fica à vontade. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, o que eu achei muito bacana da parte do Andrés é que ele escolheu o lance da vida dele, e alguém que já jogou muitos lances muito bons, ele escolheu um lance que, a princípio, é objetivamente ruim ou errado, mas é um lance, ao mesmo tempo, espetacular e que vai trazer a vitória em poucos lances, né? Mas ainda assim, aqui as brancas tinham uma maneira de ganhar, e é parecido com a ideia que ele implementou na partida, né? Basicamente, a gente tem que ameaçar mate. Bom, temos um peão a menos. Esse peão de H é altamente perigoso, né? Tem vários temas com ele, mas no momento o tema principal é essa casa de F7 só defendida pelo rei, né? O que faz a gente querer mexer no bispo de F3. Lances de bispo na grande diagonal devem ganhar quase todos, né? Por exemplo, o bispo C6 seria o mais espetacular deles. A questão toda é que contra cavalo D5 a gente joga bispo toma D5, E toma D5 e agora cavalo D7 cheque é uma bonita maneira de descoordenar as peças negras, porque eu não posso tomar de bispo, porque eu rompo comunicação e aí dama por F7 é mate. Então tem que jogar dama por D7 e dama por B6. Só que materialmente o preto não está perdido ainda, né? A questão é que estrategicamente a posição é bem difícil e as negras não vão sobreviver nessa posição. Depois de bispo C6, as negras têm ainda algumas tentativas, mas nenhuma delas funciona. O lance, bom, H6 aqui é um pouco lento, tá? Isso é importante citar, porque cavalo E8 e eu ganho um tempo na dama. E dá tempo de eu me organizar um pouco, a partida ainda se ficaria totalmente confusa. Mas o lance que o Andrés jogou é realmente espetacular. Torre D7. Esse seria um caso que talvez o Kasparov avaliasse como exclama, interroga, ou interroga, exclama, exclama. Porque é um lance, apesar de não ser um lance bom, é um lance absolutamente surpreendente. E basicamente eu quero tirar toda a comunicação do ponto F7, porque aí quando eu ameaçar o mate talvez não tenha defesa. Por exemplo, um lance como dama por C5, agora eu só tiro o bispo branco, bispo C6 por exemplo, e não tem como parar dama F7 mate, ou torre D8 mate. Acabou o jogo. Então não é possível esse lance. Se dama por D7 eu simplesmente capturo a dama e depois vou seguir o mesmo ataque, não tem nada. Então o Kozul jogou o único lance que é razoável, que é bispo toma D7. E agora bispo C6. Se entregando novamente, né? Ele entregou duplamente a torre assim, atacada por duas peças, e agora de novo bispo C6. Bom, tirando o impacto que o lance traz, tem uma ameaça muito clara que é dama por F7 cheque. E não tem muita opção. O lance jogado na partida, que é bispo E8, perdeu imediatamente. Teria que jogar alguma outra coisa. Por exemplo, uma peça em F5, como cavalo GF5, cavalo por D7 cheque, rei E8, bispo A4, a posição segue ainda confusa, poderia dar qualquer coisa, mas é difícil imaginar que na prática o rei negro fosse sobreviver. São muitas ameaças, uma hora eu vou tomar esse cavalo de F5, esse peão de H6 ainda está correndo. Então, apesar da torre a menos inteira, é uma posição que na prática acho que ninguém está feliz de negras aqui. Só que depois de bispo C6, as negras têm um lance incrível que é rei E8. Claro, foge do mate, faz todo sentido, mas deixa capturar em D7 com cheque. E aí rei D8, e por exemplo contra H6, que seria uma tentativa de fazer o peão andar, simplesmente dama por C5, H7, torre H8, e aí o problema de se ter muito material a mais é que as negras poderiam devolver boa parte deles, né? Por exemplo, dama por G7, torre por H7, dama por H7,
e rei por D7, e essa posição as negras estão ganhas. Mas depois de você levar duas pancadas dessa na cabeça, o Kozu meio que balançou, né, vamos dizer assim, e jogou bispo P8, que não é um bom lance, e o Andrés aproveitou imediatamente com o cavalo D7 cheque. E tá sobrecarregado o bispo, não tem jeito. Tem que dar, se bispo por D7, dama por F7. Então capturou de dama em D7, bispo por D7, e eu tô ganhando mais material ainda, e a partida acabou aqui. Então, uma partida espetacular do Andrés, e ele mostra um pouco, talvez, o lado artístico dele, né? Que mesmo objetivamente não sendo um bom lance, é um lance que ele tem muito carinho e considera o lance da vida dele. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã estamos liberando a entrevista. Até mais.